Olá para todo mundo que nos acompanha. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no nosso formato de análise de jurisprudência do direito sem juridiquês. É muito bom estar de volta para mais essa rodada. E a missão de hoje? É daquelas essenciais. A gente vai destrinchar, de ponta a ponta, o informativo 880 do STJ. Publicado agora em 10 de março de 2026. Exato. E essa análise foi, desenhada sob medida para quem é estudante de direito, para quem está na trincheira dos concursos públicos e precisa daquele atalho inteligente para se manter atualizado. Com certeza, o STJ trouxe um conjunto de julgados neste informativo que funciona como um verdadeiro mapa para as bancas examinadoras. Não dá para perder tempo decifrando textos densos. Pois é, temos uma combinação que passeia pelo processo civil, cruza com o penal, entra no tributário e ainda afeta novos temas em recursos repetitivos com um impacto gigantesco. É o tipo de material que define a aprovação. E, antes da gente iniciar de fato, eu tenho um aviso super rápido. Pode falar. Queria deixar um agradecimento imenso a quem acabou de chegar e se tornou apoiador na nossa página lá no apoia.c. A comunidade está crescendo muito. Tá sim, e o impacto disso é enorme. E lembrando sempre que o resumo escrito e as questões exclusivas que a gente prepara têm um propósito muito claro. Fazer o conteúdo vir à memória rapidamente no dia da prova. Isso, principalmente naquelas provas discursivas, onde a folha em branco parece assustar. A consistência nos estudos exige esse material bem estruturado. E vale o convite para o pessoal seguir a nossa página no Instagram, né? Bem lembrado. É @informativos sem juridiquês. Todos os links estão aqui na descrição do áudio. Perfeito. Então, bora desempacotar isso? Vamos começar pelo processo civil, com uma discussão que finalmente ganhou um ponto final pela Corte Especial. É o tema 1296. Esse tema trata da sobrevivência da súmula 410 do STJ. É fascinante observar como o sistema jurídico reage a essas mudanças legislativas no tempo. Exatamente. Só para contextualizar quem nos ouve, a súmula 410 tratava do cumprimento de sentença para obrigações de fazer ou não fazer. Aquelas ordens do juiz, tipo derrubar um muro irregular. Ou retirar uma publicação da internet. Nesses casos, o juiz geralmente fixa uma multa diária, as famosas astrintes, para forçar o cumprimento. E essa súmula, que é da época do antigo CPC de 73, dizia que a cobrança dessa multa exigia intimação prévia e pessoal do devedor. Isso mesmo, intimação pessoal. Mas aí tivemos a virada de chave com o CPC de 2015. Que mudou bastante a lógica das intimações, prestigiando a figura do advogado e a comunicação eletrônica. Aí a comunidade jurídica começou a se perguntar: será que na era digital a gente ainda precisa mandar um oficial de justiça bater na porta da pessoa? Ou será que um simples clique no sistema eletrônico intimando o advogado já seria o suficiente para a multa começar a rodar? Se fôssemos chutar pela lógica atual de celeridade, a aposta seria que a intimação pelo advogado já basta. Pois é, e foi exatamente essa linha de raciocínio que gerou uma divisão profunda nas turmas do STJ. Muitos defendiam que o novo CPC havia superado essa necessidade de intimação pessoal. Mas a Corte Especial bateu o martelo dizendo o oposto. A súmula 410 permanece totalmente rígida. Continua valendo com força total. Então a aposta na celeridade perdeu para a segurança jurídica neste caso. Perdeu. E se a gente conectar isso ao quadro maior, faz todo o sentido prático e constitucional. Por causa do peso financeiro da multa. Exato. Pense nas consequências. Não se pode afetar o patrimônio de alguém com multas diárias que muitas vezes acumulam valores milionários. Superando até o valor da causa original, às vezes. Justo. Não dá para fazer isso sem ter a certeza absoluta, incontestável, de que a pessoa tomou conhecimento direto da ordem judicial. Intimar o advogado é o padrão para atos do processo. Mas para desencadear uma penalidade financeira pessoal, o Estado precisa da garantia de que o alvo sabe o risco que corre. É uma proteção severa ao patrimônio e ao devido processo legal. A multa exige uma certeza que um e-mail para o advogado simplesmente não garante. Faz todo sentido. E já que estamos com a lente voltada para o processo civil,
Tem mais 2 destaques rápidos neste informativo para não passarem batidos. O caso da terceira turma? Isso, o Respon 2.197.156 de São Paulo. Misturou direito civil, bancário e digital. É um ótimo exemplo de como os artigos clássicos do CPC estão sendo estressados pela nova realidade das transações digitais, Principalmente os artigos 85, o 523 e o 701. que tratam de honorários, cumprimento de sentença e ação monitória. O tribunal precisou adaptar a lei processual para lidar com contratos bancários firmados em ambientes virtuais. Onde não tem aquele rito tradicional do papel assinado. É a lei tentando alcançar a tecnologia. E, paralelamente a isso, tivemos aquele movimento interessante na quarta turma, analisando um caso em segredo de justiça. Sobre direito de família, focando na prisão civil do devedor de alimentos. O que sobressai nesse julgamento é a reafirmação dos limites do Estado ao decretar uma prisão civil. O tribunal apontou as ilegalidades, como prender por dívidas antigas que já perderam o caráter alimentar urgente, Ou quando não se esgotam as vias de tentativa de conciliação e penhora menos gravosas. ambos os casos sinalizam que o processo civil precisa ser efetivo. Mas não a custo de atropelar garantias fundamentais. Perfeito. É um pano de fundo essencial para quem precisa interpretar casos em provas discursivas. Com certeza. Agora, mudando um pouco de cenário, vamos para o nosso segundo bloco. O tema é a relação entre a fazenda pública e o pagamento de honorários advocatícios. O RESP 2.176.841, do Rio de Janeiro. Imagina a seguinte situação de prova. Um contribuinte recebe uma cobrança absurda de imposto e entra com uma ação anulatória de débito fiscal. O procurador da Fazenda lê a petição e percebe que o Estado realmente errou feio. E ele junta uma petição dizendo que reconhece a procedência do pedido do autor. A grande questão é, se o Estado confessa o erro de primeira, ele se livra de pagar os honorários do advogado do contribuinte. Essa é uma das armadilhas mais bem desenhadas pelo legislador. A regra geral é baseada no princípio da causalidade. Quem deu causa ao processo indevido, paga. Exato. O Estado cobrou errado, forçou o cidadão a contratar um advogado, logo o Estado paga. Mas existe uma válvula de escape. O artigo 19 da Lei 10.522 de 2002. Essa lei traz hipóteses em que a Fazenda fique isenta de condenação em honorários se reconhecer a procedência. E aí mora o perigo, porque a intuição de quem lê uma questão dessas é pensar que qualquer reconhecimento já gera isenção. Mas a decisão da segunda turma foi rigorosa ao barrar essa interpretação ampla. A isenção exige o que chamamos de subsunção estrita. Ou seja, o caso real precisa ser um espelho idêntico do que está escrito na lei. Não basta uma semelhança. O processo tem que se enquadrar milimetricamente em um dos incisos do artigo 19. Se não estiver listado ali com todas as letras, a Fazenda vai ter que arcar com os honorários pelo trabalho que causou. O STJ deixou claro que isenção é norma de exceção e interpreta-se restritivamente. Dizer um simples eu errei não é salvo-conduto automático para o cofre público. Excelente alerta. É o detalhe que separa quem decorou a regra geral de quem entende a jurisprudência. É verdade. E já que falamos de administração pública, o terceiro bloco traz aquela discussão sobre improbidade administrativa. A tese da teoria dos 2 chapéus. Cenários práticos são a melhor forma de visualizar isso. Vamos desenhar a situação, então. Pense num agente público concursado num cargo efetivo há anos. Um belo dia, ele é nomeado por um cargo em comissão, de chefia. Um vínculo puramente temporário. Ele passa a usar 2 chapéus. Isso. E durante esse cargo de chefia, ele comete improbidade, desviando recursos. Os anos passam e o MP decide processá-lo. E aí surge o nó jurídico da prescrição. Qual prazo o juiz deve olhar? O do cargo efetivo ou do cargo em comissão? Essa questão levanta um ponto central. O STJ tem uma jurisprudência sólida reafirmada agora. Quando existe essa duplicidade de vínculos, aplica-se o prazo do cargo efetivo. Mesmo que o ato de improbidade tenha exigido os poderes do cargo em comissão? Exato. A base legal é o artigo 23 da Lei de Improbidade, na sua redação anterior à reforma de 2021.
O raciocínio é que o vínculo permanente, o cargo efetivo, é a âncora do servidor. É o vínculo mais sólido. Portanto, atrai as regras de prescrição. O cargo temporário é apenas acessório. Numa prova, o examinador vai tentar induzir a pessoa a aplicar o prazo do cargo em comissão, dizendo que o desvio só foi possível pelo cargo de chefia. Mas a regra é clara. O chapéu do cargo efetivo é quem dita o ritmo do relógio da prescrição. Estrutural que salva pontos valiosos. Salva mesmo. E precisamos mudar a lente agora para o direito penal. Nosso quarto bloco trata de um recado direto do STJ aos juízes criminais. O agravo regimental no ARESP 2.808.209 de Santa Catarina. Uma verdadeira exigência de lição de casa. Sabemos que muitos crimes trazem sanções alternativas, tipo crime de ameaça. Que prevê pena de detenção ou multa. A lei dá a escolha. Aí o juiz condena o réu e, na hora da pena, simplesmente opta pela prisão, ignorando a multa. O STJ interveio nessa automaticidade. Interveio e de forma incisiva. Isso toca no coração do dever de motivação das decisões. A escolha pela prisão, quando existe a alternativa da multa, nunca pode ser baseada no piloto automático. O STJ determinou que essa escolha deve ser rigorosamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. O juiz não pode preencher uma lacuna padrão na sentença. Tem que justificar o porquê da prisão. Ele precisa se debruçar sobre o artigo 59 do Código Penal e explicar de forma individualizada por que a multa é insuficiente. Optar pela medida mais extrema exige demonstrar que a resposta financeira não daria conta do recado. É a quebra da linha de montagem de sentenças. E por falar em exigência de provas e motivação, isso nos leva ao nosso quinto bloco. Um choque de gigantes entre direito penal e tributário. O julgado da quinta turma, no Áreas 3.111.920, também de Santa Catarina. É emblemático. Imagine uma empresa grande que adquire insumos. O fisco estadual pede os comprovantes, mas a empresa não consegue comprovar documentalmente. O fisco autua a empresa por supressão de ICMS. Aí o Ministério Público vê essa autuação e denuncia os sócios por crime contra a ordem tributária. Base da denúncia é só o fato de a empresa ter falhado em se explicar para a Receita. O MP pode usar isso como prova no crime. O STJ ergueu um muro intransponível entre a instância administrativa e a penal. A regra de ouro é que o ônus da prova no processo penal é exclusivo da acusação. O MP não pode pegar a ineficiência do contribuinte lá na Receita e transformar isso em prova cabal de materialidade criminosa. O tribunal usou a expressão de que a falha administrativa é penalmente neutra. Definição cirúrgica. Significa que a derrota administrativa gera a cobrança do imposto. Mas para o direito penal, que lida com restrição de liberdade, tem valor zero como prova de dolo. Não se importa a presunção de culpa. Então, se o promotor quer colocar o empresário na cadeia por criar notas frias, vai ter que trabalhar do zero. Terá que suar a camisa. Provar ativamente o esquema, demonstrar com quebras de sigilo, testemunhas que houve fraude arquitetada. A absolvição é o único caminho quando a acusação tenta se valer dessa insuficiência fiscal. É a materialização do princípio do indúbio pro réu e uma barreira contra o uso do processo penal para cobrar dívida tributária. Que aula de garantismo! Fico alerta para não cair nessa armadilha nas provas. E para fecharmos a nossa pauta de hoje, vamos falar sobre os novos temas de recursos repetitivos. São temas que vão ditar a regra para milhares de processos sobrestados. Anotar a numeração é vital. Tem peso econômico e social colossal, começando pelo tema 1412 da primeira sessão. Uma discussão tributária. O tribunal vai definir se bonificações e descontos compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso movimenta bilhões no planejamento de grandes redes de varejo. E descendo para o impacto na pessoa física, a segunda sessão afetou o tema 1414. Uma verdadeira bola de neve que atinge famílias e aposentados. Os contratos de cartão de crédito consignado, a RMC. Reserva de margem consignável.
O STJ vai definir parâmetros de validade e abusividade. São 3 pontos cruciais. O primeiro é a falha no dever de informação. Muitas vezes o idoso assinava achando que era um empréstimo consignado simples, mas estava autorizando um cartão de crédito com desconto na folha. E aí entra o segundo ponto, a consequência perversa dessa desinformação, que é o prolongamento indeterminado da dívida. Como o desconto mensal cobre só o pagamento mínimo, não é suficiente nem para pagar os juros rotativos. A dívida nunca diminui. Fica eterna. O terceiro ponto é definir as consequências jurídicas caso o contrato seja inválido. As partes retornam ao estado anterior, convertem em empréstimo. E o STJ também vai definir se toda essa prática gera dano moral presumido, o dano moral in re ipsa. Ou seja, o dano é presumido pelo simples fato de o ato ilegal ter acontecido. A pessoa não precisa de laudos médicos provando que perdeu o sono. A própria situação abusiva já configura o dano. O tribunal vai decidir se a simples existência do contrato já basta para indenização automática. É uma agenda de julgamentos de tirar o fôlego. E só para registrar, o tema 1413 também foi afetado pela primeira sessão. Vale deixar essa numeração no radar. E com isso passamos por todos os destaques do informativo 880. Resumindo a jornada, vimos a súmula 410 resistindo, A fazenda pública precisando de encaixe perfeito na lei, o cargo efetivo comandando a prescrição na improbidade, o juiz não podendo escolher a prisão no piloto automático e a falha administrativa não servindo de muleta para o MP no crime tributário. é um panorama riquíssimo. E conectando tudo isso a uma visão de futuro, tem uma reflexão intrigante sobre esse informativo. O STJ está exigindo clareza, individualização e raciocínio humano fundamentado em todas as áreas. O juiz precisa explicar a prisão, o promotor investigar ativamente, a intimação ser inequívoca. A grande questão é como essas exigências vão se comportar com a adoção da inteligência artificial pelo judiciário. Exato. Com os tribunais usando robôs para minutar sentenças. Será que a IA consegue entregar essa motivação artesanal que o STJ cobra? Ou será que essa jurisprudência rigorosa vai ser a grande barreira contra a automação da justiça? É um paradoxo entre tecnologia e garantismo. Uma provocação colossal. É a tecnologia colidindo com o livre convencimento motivado. Excelente reflexão. Fica aí para o pessoal pensar. E assim encerramos a nossa análise aprofundada de hoje. Um agradecimento imenso pela companhia de quem esteve conosco ouvindo e anotando tudo. Confiram o material escrito e as questões lá no apoia.se. A repetição é a chave da aprovação. Continuem firmes nos estudos e a gente se encontra na nossa próxima análise. Até lá!